Amém? Lucas capítulo 1, a gente vai ler do versículo 31 até o versículo 35, amém? E fala assim: muito em breve ficará grávida. Fala assim comigo: muito em breve tu ficarás grávida, e terás um menino e chamará Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai lhe dar um trono do seu antepassado rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: mas como eu posso ter um filho se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder de Deus Altíssimo cobrir-te-á como uma sombra. Por isso, o menino de ti vai nascer, será santo e será chamado Filho de Deus. Fala assim comigo: e será chamado Filho de Deus. Só se você quiser, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, desde já desperta o teu espírito, me ajuda, me abençoa. Aqueles que têm uma palavra profética, desde já começa a me abençoar, começa a liberar a tua bênção sobre mim, começa desde já a tratar o teu coração, a se preparar. Fala assim: I need to be ready, eu preciso estar pronto para receber a semente que Deus quer plantar no meu coração hoje. Pai, no nome de Jesus, nessa noite tão especial, tão maravilhosa, Pai, eu creio que o Senhor já está aqui, não porque tem homens importantes ou mulheres importantes. Na verdade, o Senhor não vem no lugar porque existem pessoas boas ou importantes ali. Na verdade, o Senhor vem no lugar porque não existe ninguém importante ali, e na verdade é porque a gente precisa, não é porque a gente merece. O Senhor está aqui, e eu creio que o Senhor está aqui, porque está escrito que o Senhor está aqui. Onde houver dois ou mais em teu nome, ali o Senhor estará. Pai, no nome de Jesus eu te peço, essa não é uma noite comum. Aliás, não tem noite comum quando a tua palavra está sendo pregada, quando o teu Espírito está sendo convocado. Não há noite comum. Desde já nós oramos por conversão, nós oramos por despertamento, nós oramos por alinhamento, nós oramos por cura, nós oramos por identificação. Deus quer te identificar hoje, Deus quer te dar identidade hoje. Pai, libera a tua identidade, libera, Pai, o teu DNA, o teu DNA nas pessoas aqui hoje à noite. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos para que a gente possa ver, abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. A Ele a glória pelo século dos séculos, amém. No nome de Jesus. Uau, você pode se sentar, querido. Quem está feliz? Está feliz? Cadê meu guitarra? Hoje eu vou precisar do guitarra. Cadê meu guitarra? Eu já te falei, irmão, eu não entrei no louvor não, mas eu gosto de umas musicazinhas. Aliás, ora pelo Miqueias. Eu não sei porque o Miqueias não está me aceitando no louvor. Irmão, até minhas músicas eles vão gravar, irmão. Deus me honra, Miqueias, Deus me honra. Irmão, olha só que lindo. Eu não sei se você sabe, mas uma das músicas que foram cantadas aqui hoje é de autoria nossa. E nós estamos muito próximos de gravar. Eu creio que em janeiro, né, sai. Vamos ter outra noite especial, porque eu creio que Deus está fazendo algo especial aqui. Amém? Hoje eu quero pregar, claro, hoje é uma noite especial, musical de Natal, mas hoje eu quero falar sobre o nascimento de um propósito. Fala comigo: o nascimento de um propósito. Toda vez que você conversa com um judeu messiânico, ele vai te dizer que Jesus, ele está no Antigo Testamento. Fala assim comigo: Jesus está no Antigo Testamento. É evidente, é claro que ele está lá, mas ele também é enfático em dizer que Jesus foi revelado no Novo Testamento. Ou seja, aquele que estava no Antigo Testamento, ele foi revelado no Novo Testamento. Mas o mais profundo que eu acho é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1 e 2, e fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele estava lá na criação de todas as coisas.
Eu não sei se você consegue sentir o poder disso. Jesus já estava lá. Mas pastor, a gente falou agora, teve um musical sobre o nascimento de Cristo. Mas como assim? Jesus só nasceu provavelmente ali alguns anos, 100 years, alguns centenários de anos depois. Como é que ele estava em Gênesis 1? Ele estava lá, fala comigo, ele estava lá. Porque o verbo era Deus, e Deus era o verbo. E ele fala, em um princípio ele já era. Faz uma música que o verbo era Deus e Deus era o verbo. Só toca aí. Deus era o verbo era Deus. Eles fizeram o musical deles, eu vou fazer o meu agora. Já que eu não entrei no louvor, vocês vão ter que me engolir. Porque, fala comigo, ele era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo era, é e será. Ele era o verbo. Fala comigo, ele era o verbo. Estava com Deus, mas ele era Deus, e Deus era o verbo. Eu posso sentir Deus hoje aqui, você está sentindo? Ele era, ele é, ele há de vir. Aí olha o que ele continua, versículo 3: e todas as coisas, fala, nota de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e para ele, e sem ele nada foi feito e se fez. Uau, peraí, o verbo era Deus, Deus era o verbo. Ele estava no início, mas antes de todas as coisas serem criadas, elas não poderiam ter sido criadas sem ele, porque todas as coisas foram criadas nele. Fala comigo, nele. Foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu não sei se você crê em Cristo ou se você ama Cristo, mas eu quero te dizer que sem ele você nem existiria. Eu não sei como é que está a sua relação com Cristo, mas eu quero te dizer que sem o propósito dele você não é. Uau, fala comigo, ele estava em Gênesis. Ele estava quando Deus criou o jardim. É interessante que Deus criou o jardim para depois criar o homem. Música de criar o jardim. Gostei. Você leva jeito. Antes de você nascer, ele criou o jardim. Fala comigo, tinha que comer, tinha que beber, tinha até o que se vestir. Mas quando o homem nasceu, quando Deus o criou, ele teve fome. Fala comigo, ele teve fome. Ele teve sede, e ele até viu que estava nu. Mas antes de Deus te criar, ele já havia criado o ambiente que ele te criou para você estar. Por quê, irmão? Porque eu acredito que se o projeto é de Deus, antes mesmo de você nascer, o projeto já existia, a provisão já existia, o plano já existia, porque Deus criou o jardim antes do homem. Mas ele teve fome, tinha fruta. Mas ele teve sede, tinha água. Sabe o que eu acredito? Antes da necessidade surgir, Deus já havia criado a provisão. Não, você não entendeu. Não entenderam, não. Qual necessidade eu não sei, se é o teu aluguel, se é a tua empresa, se é o teu casamento, se é uma doença. Mas o que eu quero te dizer é que antes da tua necessidade surgir, a minha Bíblia fala que aquele que era o verbo, e o verbo que era Deus, aquele que estava, aquele que tudo criou, aquele que é o Messias, o príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, antes da tua necessidade surgir, ele já criou a provisão. E onde ela está? Fala comigo, no jardim. Uau! Mas tudo que Deus criou, ele falou: haja. Haja luz. E houve luz. Haja separação da terra e do mar. E houve separação. Mas quando ele criou você, ele não disse haja.
Ele disse: façamos. Para tudo Deus olhou para fora, mas para criar você Ele olhou para Ele mesmo. A Bíblia diz que Ele olhou para Ele mesmo e falou assim: façamos. E a Bíblia não conta, mas eu entendo pelo contexto que Deus começou a desenhar. Música de Deus desenhando. Quando Deus se criou, Ele estava se desenhando uma autocaricatura de si mesmo. Para tudo Ele falou: haja, para tudo Ele falou: produza. Mas para você Ele falou: eu olho para mim e eu coloco algo de mim para fora. Uau! Você consegue entender que nada é por acaso? Você não é por acaso, as suas lutas não são por acaso, nada do que você passa é por acaso. Mas eu creio que o Satanás ficou com ciúme. Ele falou assim: rapaz, quando ele me criou, ele não desenhou, ele não olhou para si. A Bíblia não fala como Satanás foi criado, mas talvez falou: haja trevas. Mas o diabo ficou com raiva, porque ele sabia que tudo que Deus criou, Ele ama. Fala comigo: tudo que Deus cria, Ele ama. Mas tem algo que Deus odeia: o pecado. Aí Satanás teve uma brilhante ideia, porque eu não sei se você sabe, ele é muito inteligente. O QI dele é mais alto que Einstein. Ele é bem mais velho do que você imagina. E ele teve uma brilhante ideia, juntou os demônios lá da estratosfera maligna, das catacumbas do inferno, e falou assim: tudo que Ele criou Ele ama, mas Ele odeia o pecado. Só tem uma forma da gente acabar com essa relação de amor que está incomodando profundamente a minha alma. Vamos colocar aquilo que Ele odeia dentro do que Ele ama. Porque aí ou Ele vai ter que matar quem Ele ama por causa daquilo que Ele odeia, ou Ele vai ter que suportar aquilo que Ele odeia dentro de quem Ele ama. Mas aí do nada Deus teve uma ideia, música de ideia. Ideia, faz cara de ideia. Uau! E qual foi a ideia? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não posso matar o que eu amo, mas eu não posso tolerar o que eu odeio dentro do que eu amo. Aí a Bíblia diz que Deus desce ao jardim, música de Deus descendo no jardim. É interessante que a Bíblia fala no Novo Testamento que quando Deus abriu os céus, fala comigo: abriu os céus, vem do hebraico hashmein, que significa Ele abriu o céu dos céus. Então quando o diabo teve a ideia dele, Deus já tinha a ideia dele. E a Bíblia diz que Deus desceu, fala comigo: desceu. E toda vez que Deus desce, Ele abre os céus. Não é somente o nosso céu, é o céu dos céus. A Bíblia fala que Ele deve ter passado por Vênus, Marte, Plutão, e Ele estava lá descendo para se encontrar com o homem, porque o diabo teve uma ideia, mas Deus também tinha uma ideia melhor ainda. Faz comigo de novo, cara de boa ideia. Você colocou o que eu odeio dentro daquilo que eu amo, mas eu quero te dizer algo: tem alguém que eu muito amo, que na verdade pode tirar de dentro do que eu amo aquilo que eu odeio. Oh, meu bacaxauá. E Ele desceu no jardim, e Ele viu o homem se escondendo. Estava nu e viu que estava nu, e perguntou: Adão, onde tu estás? Deus não quer saber o que você fez, e nem quer saber o que você faz. Ele quer saber onde você está. Porque se eu tirar um peixe fora do mar, ele, fala comigo, morre. Repete comigo: morre. Se eu tirar um pássaro, deixar de voar ele, se eu arrancar uma planta da terra, ela. Agora a Bíblia fala que você foi criado em Deus. Então se eu arrancar você de Deus, você morre. E o homem estava se afastando de Deus. A Bíblia não conta, mas eu gosto da teologia contextualizada. Mas a Bíblia conta que Deus matou um animal. Você concorda que tudo que você mata derrama sangue?
Satanás teve uma ideia: vou colocar aquilo que ele odeia dentro daquilo que ele ama. Mas Deus falou o seguinte: eu preciso derramar sangue. Porque assim como João Batista falou, ele não é o cordeiro do homem que limpa o teu pecado, ele é o cordeiro de Deus que tira o teu pecado. A Bíblia diz que Caim matou Abel. Até Gênesis 5 o mundo era vegetariano, ninguém comia carne. Mas por que então que eles criavam ovelha? Base teológica por uma tese: para se vestir. Fala comigo, se vestir. Porque os homens se vestiam de peles de animais. Então qual será o animal assim? Porque a Bíblia fala que eles criavam ovelhas, que Deus deve ter matado, derramar sangue, para tirar aquilo que ele odeia de dentro daquilo que ele criou, que ele tanto ama. Jesus, o Cordeiro de Deus, porque ele era o verbo, e o verbo estava no início, o início era Deus, e Deus era o verbo. Aí Gênesis, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20 fala assim: qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, desde o início. O Cordeiro está sendo revelado. Desde o início o propósito está sendo revelado. Aquilo que precisa nascer na tua vida está sendo revelado. Fala comigo, Cordeiro, o meu irmão mais velho. Você sabia que de Cristo você é irmão mais velho? Quer dizer, ele é teu irmão mais velho? A Bíblia também fala a história de Jacó. O nome dele significava enganador, usurpador, uma desgraça. Mas ele queria a herança. A herança era do primogênito, não do que nascia em segundo. A mãe dele teve uma ideia: Jacó, é o seguinte, teu pai já está velho, coloca sobre ti uma capa de animal peludo, porque o teu irmão é peludo, era meio Tony Ramos, e vai lá e se apresenta para o teu pai. E quando o teu pai te tocar, ele vai achar que é Esaú, e ele vai te abençoar com a bênção da primogenitura. Jacó fala que é excelente ideia, meio trambiqueiro, mas é uma excelente ideia. Ele fala comigo, a pele. E ele chega lá perante o pai dele. Isaac já está mais velho, e ele coloca a mão sobre Jacó e fala assim: a pele, fala comigo, a pele é de Esaú. Mas fala o teu nome, e ele fala: quem está aqui é Esaú. Aí ele fala o que? A pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Sabe o que é interessante, irmão? O nome Esaú tem dois significados. Fala comigo, dois: pele vermelha ou homem de pele peluda. Não, você não está entendendo. Quem era Esaú, irmão mais velho? Quem era Jacó, irmão mais novo? Pecador, atribulado, cheio de coisa para acertar na vida, cheio de problema. O irmão mais velho não, ele estava lá reto. Sabe o que acontece, irmão? Quando a gente peca, a gente erra, a gente vai perante Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê você, Ele vê sobre você a pele vermelha do irmão mais velho. Ele vê sobre você a pele do irmão peludo mais velho. E em vez de Ele te amaldiçoar, Ele te abençoa. Por quê? Porque o pecado é teu, mas a pele é de Esaú. Por quê? Porque o problema é seu, mas o sangue é do Filho de Deus, o primogênito, aquele que era, que é e que há de vir. Uau! Quem está me entendendo? Uau! O homem peca, perde a presença. E aí a Bíblia diz que Deus coloca um anjo com espada no jardim do Éden. Fala comigo, Deus coloca um anjo com espada. Mas Deus de novo tem um plano. Música de plano.
envia alguém para Maria. Não, mas Deus, ela só tem 14 anos. Música de Maria andando sem saber o que fazer. Agora para. Agora som de anjo chegando para quem acha que não tem o que fazer. Maria. Maria. Bem-aventurada és entre as mulheres. Mas eu nem sou mulher ainda, eu sou uma garota. Não, Maria, eu sei, você não está entendendo nada. Você acabou de sair da aula de balé. Você deve ter aí por volta de 12 a 13 anos. Mas sabe do que é? A gente precisa resolver um problema eterno. E Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer colocar dentro de você aquilo que é maior do que você. Não, você não está entendendo. Olha para você mesmo e fala assim: ei! Deus quer colocar dentro de você algo que é maior do que você. Mas eu não sou ninguém, eu não sei falar, eu não tenho nada. Maria tinha só 13 anos. Eu sinto que Deus está enchendo algumas pessoas aqui nessa noite por um novo propósito, um novo sonho. Algo novo vai nascer dentro de você. E aí, quando é que esse menino, como é que vai ser? Mas como é que eu vou ficar grávida, anjo? O Senhor, assim, me desculpa, mas é ofensivo. Eu não tenho homem, eu não conhecia homem. Eu não posso dizer que eu vou ficar grávida, é errado. Fica tranquilo. Esse projeto é Deus que está gerando. O plano é Ele que vai dar também. Mas como? Fica tranquilo, você vai ser engravidada pelo Espírito Santo. Mas peraí, como assim? Deus vai te conhecer e Deus vai gerar algo dentro de você. E como todo mundo já sabe a história, ela fica grávida. Fala comigo, ela fica grávida. Agora a música de Maria grávida. Tem alguns que não precisam se esforçar tanto, que já nascem com a gravidez de Maria. Música de Maria grávida. Quem está aí? É o Deus, aquele que era o cordeiro que Deus matou em Gênesis, o irmão mais velho. Mas espera aí, se Ele criou todas as coisas, como aquele que me criou, me selecionou desde o ventre da minha mãe, pode estar dentro do meu ventre. A pergunta que eu te faço é: o que você está gerando dentro de você é maior ou menor do que você? Porque se veio de você é menor do que você, mas se não veio de você, veio dele, é bem maior do que você. Porque é como que se o Deus que te criou está dentro de você agora. É como que se o Deus que te criou desde o ventre, te selecionou, criou até o teu ventre, Ele agora está dentro do teu ventre. Por quê? Porque se aquilo que você está gerando é de Deus, sempre será maior do que quem carrega. Quem está me entendendo? Dá amém. Eu estou entendendo, pastor. E eu quero te perguntar: quem é maior, o que você gera ou o que você carrega? Porque o que você gera sempre terá duas fontes. Fala comigo, duas fontes: sopro de Deus e força do braço. Aquilo que é a força do seu braço vai ter que manter.
Mas aquilo que é o sopro de Deus, Ele promove, Ele fortalece, Ele protege. Se Deus gerou, querido, é Ele que promove, é Ele que fortalece, é Ele que protege. Desde os primórdios, a força do braço do homem tem tentado matar o sopro de Deus. Caim matou Abel, não foi Abel que matou Caim. Interessante que a palavra Caim significa força do meu braço, Abel, sopro de Yahvé. Desde o início, irmão, por não entender quem somos, pela força do nosso braço, a gente tem matado o sopro de Deus. Mas Deus está procurando Marias, Deus está procurando mulheres, homens, que o seu ventre espiritual possam começar a gerar algo. A Bíblia fala em Zacarias capítulo 4, versículo 6: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Fala assim comigo: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito dele. Então começa a abrir tua mão assim profeticamente, olha. Música de deixar Deus agir. Meu Deus do céu, Deus está falando para muita gente aqui: solta a mão. Por que a Bíblia é cheia de mulheres estéreis que geraram filhos ilustres? Porque tudo aquilo que é gerado debaixo do milagre de Deus, o próprio Deus promove, protege, fortalece. Tchau! Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Verbo. Fala comigo: Ele é o Verbo. Fala comigo: Maria era pequena. A Bíblia não fala que ela era bonita, a Bíblia diz que Saul era bonito, mas não fala que Maria era bonita, ela era formosa. Sabe qual é o problema? Tem muita mulher bonita com útero vazio. Mulher na Bíblia é igreja, então eu vou traduzir para você entender. Tem muita igreja bonita com útero vazio, e tudo que Deus está querendo é uma igreja formosa. E o que é uma igreja formosa? Não é uma igreja automaticamente bonita, pode até ser bonita, mas antes tem que ser formosa. E que é uma pessoa formosa? É alguém que gera dentro, é maior do que ela aparenta ser fora. O problema é que a gente tem uma maior aparência fora do que aquilo que a gente gera dentro. De você ser menor daquilo do que você carrega. Uau! Continua. Fala comigo: Jesus está dentro. Para de buscar ser grande fora, busca ser grande dentro. Eu preciso repetir. Por que eu preciso repetir? Porque tem gente que não está entendendo. Aquilo que você gera tem que sempre ser maior do que quem você é. Fala comigo: Jesus dentro me revela algo poderoso. Jesus está fora? Não, Jesus está onde? Mas se ele não veio resolver todas as coisas, ele era a profecia. A Bíblia nos conta que desde o seu nascimento, a sua morte e ascensão para os céus, ele cumpriu 312 profecias. Quantas? 312 profecias. Como que Deus poderia colocar tanta coisa, algo tão importante dentro de uma menina de 12 a 13 anos? Porque Ele estava querendo te explicar algo. Fala comigo: Ele está querendo me explicar algo.
Você está pronto? Are you ready? Fala comigo, Jesus está dentro. E sabe o que é interessante? A maioria das pregações de Cristo eram parábolas. Fala comigo, parábolas. Eu acredito mais no que Spurgeon fala, foram 40 parábolas, não 42 como algumas pessoas falam. Mas o que era uma parábola? A parábola era uma ferramenta pedagógica chamada andragogia. Ou seja, o que é? É Deus tentando se conectar antes de comunicar. Ou seja, toda vez que um professor ele vê que a classe não está entendendo um assunto, ele conta uma história, que é uma parábola, que é uma ferramenta andragógica, que é, ou seja, Deus querendo comunicar, mas antes ele tenta se conectar. Uau! John Maxwell, um pastor americano, fala: muitos pregadores se comunicam bem, mas poucos se conectam. Jesus dentro de Maria, querido, ele está revelando que um dos propósitos de Jesus na terra não é comunicar coisas, mas é se conectar a pessoas. Pastor, como assim? Jesus não veio pregar o evangelho? Sim, ele veio pregar o evangelho. O evangelho foi escrito, mas a comunicação do evangelho me comunica algo. Ele sempre tentou se conectar antes para comunicar-se depois. Sabe o que eu entendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim comunicar algo, eu vim antes me conectar. E quando eu me conectar a algumas pessoas, aquelas pessoas que se conectaram a mim, elas vão comunicar. Eu sei que você está acostumado ao evangelho de comunicação, mas eu quero te dizer, o evangelho começa numa conexão. Por isso que Judas trai e se mata, porque ele conviveu. Por nunca ter se conectado, jamais se converteu. Mas Deus está te dizendo: eu vim morar dentro de você. Por quê? Porque antes dele pregar o evangelho, ele conecta o evangelho. Você está entendendo? O evangelho foi escrito, mas a verdadeira comunicação do evangelho é através de quem Deus se conectou. Deus está procurando pessoas para se conectar hoje aqui. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 a 3. Olha o que é que Paulo fala: o maior teólogo, o maior escritor do Novo Testamento, o maior pregador, apóstolo, evangelista e pastor de todos os tempos. Vós sois a carta viva de Deus, escrita em corações, conhecida e lida por quem? Por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Então deixa eu te dizer, Jesus em Maria, ele está nos comunicando algo. Primeiro ele se conecta a você, para depois se comunicar com você. Por isso que ele nunca disse quem vai ao Pai. Por isso que ele nunca disse quem vai a mim. Ele falou: quem vem a mim encontra o Pai. Por quê? Porque ele é a conexão. Gênesis capítulo 28, versículo 1 a 10 diz que Jacó teve um sonho e viu uma escada. Fala comigo, uma escada que subia anjos. Anjos subiam e desciam. Era uma escada que conectava a terra ao céu. Mas em João capítulo 1, versículo 52, Jesus olha para os discípulos e fala: ei, vocês estão escandalizados que eu revelei uma profecia que simples, básica? Não se escandaliza com isso. Profecia é normal. Se escandaliza quando vocês virem anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. O que é que ele estava dizendo? Ei, eu sou a escada, eu sou a conexão, eu sou o elo que te liga, eu sou aquele que te conecta ao Pai. Agora deixa eu te falar uma coisa. Fala comigo, Jacó sonhou. Aquilo que Jacó sonhou, você vive hoje. Não entenderam. Jacó teve um sonho, mas o que eu entendo é que aquilo que Jacó sonhou, fala comigo, aquilo que Jacó sonhou, a gente vive hoje. Por quê, irmão? Porque eu não venho para a igreja buscar Jesus, eu venho para a igreja porque eu já fui conectado a Ele.
Eu não oro para Deus abrir o céu, não. Eu oro para que Deus abra os meus olhos, para que eu tenha consciência de que os céus já se abriram há milhares de anos atrás. Hashem! E o céu dos céus se abriram. Você está me entendendo? Ele é a escada. Fala comigo, Ele é a escada. Não é homem, não é coach, não é o teu melhor amigo, não é um emprego melhor. Jesus é a escada. Agora eu quero fazer uma conexão de Maria com Joquebede. Fala comigo, Maria e Joquebede são irmãs espirituais. Você precisa entender que quando os magos vão até Herodes e comunicam que eles estavam lá para ver o rei dos reis, o rei do universo, Maria não estava grávida. Eu sei que você nasceu vendo na televisão que tudo foi, parece que foi num dia só. Não, quando os reis chegam lá, ou os magos, Maria não estava grávida. E eles falam que teria um rei, e Herodes fala: quando vocês encontrarem ele, me avisa. Quando os magos saem, Herodes fala o seguinte: olha, todo recém-nascido que nascer, manda matar. Todo menino recém-nascido que nascer, manda matar. Tu entende agora que quando o anjo chega para Maria, não era uma bênção, não era algo bom, dizer assim: você vai ficar grávida, lindinha de Jesus. Já havia um decreto de morte. E piora, porque o anjo fala assim: tu vai ficar grávida. Eu quero que Maria fala dentro dela: mulher, por favor, já é feio eu com 13 anos engravidar sem ter tocado um homem, e aí tem esse decreto aí que vai mandar matar mulher. Ele fala: não, é um baby boy, it's a man. Você consegue entender que Maria e Joquebede ficam grávidas numa época em que não era legal ficar grávida? Porque com Joquebede também, alguém conta para o faraó e fala o seguinte: olha, tem um tal de um libertador que vai nascer. E o faraó fala: manda matar todos os recém-nascidos homens. Quem já se sentiu que parece que o diabo se levantou para matar aquilo que você nem colocou para fora ainda? E por causa daquilo que você sentiu, quando você pensou em colocar para fora, você não colocou. Por quê? Porque tinha risco de vida. Deixa eu te dizer, muitas vezes uma notícia ruim, na verdade, é o céu tentando gerar algo sobrenatural dentro de você. Não, você não está entendendo. Muitas vezes uma notícia ruim é o céu tentando gerar algo sobrenatural dentro de você. Aí a Bíblia fala que tanto Faraó quanto Herodes mandou matar todos os filhos homens. Fala comigo, filho homem. Por que era tão bom ter filho homem? Porque era a força do braço e continuidade. Irmão, o diabo pode até tentar matar a força do teu braço, mas aquilo que é sopro de Deus, ele não toca. Ah, pastor, mas tem um decreto. Aquilo que é sopro de Deus, ele não toca. Aquilo que é sopro de Deus, ele não toca. Aquilo que é do Espírito, ele não toca. Aquilo que nasceu lá, a terra não destrói. Meu Deus, meu Deus. Fala assim comigo: ambas esconderam seus filhos. Uau, eu sinto Deus aqui. Mas tanto Êxodos quanto nos 3 testamentos, nos evangelhos, fala que enquanto Jesus era escondido no Egito, ele crescia. Fala comigo: escondido, crescia. A Bíblia também fala em Êxodo que Moisés estava escondido e ele crescia. Mas não encaixa. Na métrica do mundo não encaixa essa palavra esconder e crescer. Na métrica do mundo, no algoritmo do Instagram, aquilo que cresce está exposto, e aquilo que está exposto cresce. Mas o algoritmo do mundo não é o algoritmo de Deus. Não é o algoritmo do projeto que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus está gerando dentro de você. No mundo, aquilo que é exposto cresce, aquilo que cresce é exposto. Mas no reino de Deus, a Bíblia diz que tanto Jesus quanto Moisés estavam escondidos, mas eles cresciam. Porque no mundo o que se expõe cresce, mas no reino de Deus aquilo que se esconde nele cresce. E na hora certa o próprio Deus promove, o próprio Deus coloca para fora. Este é o meu filho amado.
comigo. Em Deus tudo que está escondido cresce. Pastor, como assim? Eu achei que eu estava morto. Não, você está escondido. Você está crescendo. É porque Deus está fazendo você crescer no reino correto. Porque tem muita coisa grande aqui que nem sequer existe lá. Mas tem muita coisa grande lá que ainda não apareceu aqui, mas no tempo certo. Meu Deus. No tempo certo vai aparecer. Fala comigo, eu creio. Por quê, irmão? Porque se suas raízes não estiverem no céu, não haverá frutos na terra. Fala comigo, se minhas raízes não estiverem no céu, não haverá fruto na terra. Mas a Bíblia diz que Maria conhece Isabel e Joquebede conhece a filha do faraó. Novamente essa conexão, essa similaridade, essa semelhança. A Bíblia diz que o anjo visita Maria 6 meses depois que Isabel já estava grávida. Isabel já era mais avançada de idade, Maria uma jovenzinha, mas Maria já estava grávida. Música de Maria grávida indo visitar a tia. Toc, toc. Tia Isabel. Quem é? É Maria. Pode entrar, Maria. João Batista era 6 meses mais velho, então ele já estava prestes a nascer. Mas João Batista também era algo gerado no Espírito. E a Bíblia diz que as duas grávidas se encontram. Maria, a mais nova, e Isabel, a mais velha. Mas sabe o que é mais forte? A Bíblia diz que quando Maria sauda, não é Isabel que responde, mas é o menino que está dentro dela que pula. Ô Isabel! Que isso? Esse menino nunca mexeu assim. Música de João Batista, o louco profeta mexendo. Zacarias, eu acho que vai nascer agora. Eu não consigo segurar, esse menino tá pulando, tá mexendo. Mas só foi uma saudação, não foi uma palavra, não foi uma profecia, não foi um sermão, não foi uma canção, foi um oi. Fala comigo, oi. Quando o céu te dá um oi, aquilo que estava adormecido começa a saltar dentro de você. Deixa eu te dizer, o céu está te dando oi. Oi, o céu está dizendo oi para você. Por quê? Porque aquilo que estava adormecido precisa voltar a saltar. Aquele sonho que você engavetou precisa voltar a saltar. Aquele plano que você esqueceu precisa voltar a saltar. Meu Deus. Sabe quando você conhece alguém e parece que você acabou de conhecer, mas na verdade conhecia há muito tempo? É porque aqui vocês não haviam se encontrado, mas lá já estavam juntos. Sabe o que é forte? Maria estava gerando algo de Deus. Mas João Batista, ele era profetizado como aquele que iria abrir o caminho para Jesus. Uau! Querido, se o sonho é de Deus, se aquilo que você está carregando é de Deus, antes daquilo vir à luz, Ele vai te conectar com as pessoas certas que são capazes de abrir aquilo que precisa abrir para aquilo que você carrega. Não, você não está me entendendo. Maria se encontrando com Isabel é literalmente aquilo que eu carrego. Vai conhecer alguém que carrega uma porção que vai abrir o caminho para aquilo que eu carrego. Isso é unidade no céu. Isso é propósito eterno. Porque antes de Deus estabelecer o propósito dele na tua vida, Ele te conecta com as pessoas certas. E não tem a ver, ah meu Deus do céu, com afeto. Não, tem a ver com estarmos carregando algo gerado no mesmo Espírito. Uau. Eu profetizo que os sonhos de Deus comecem a saltar dentro de você. Porque não foi só o menino que saltou. A Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Êxodo capítulo 2, eu já estou encerrando. Versículo 5. Joquebede tem Moisés. Havia um decreto para mandar matar Moisés.
todos os filhos, na verdade, recém-nascidos. E a Bíblia diz que o menino cresceu e passou a chorar. E ela temeu. Joquebede temeu porque o menino estava chorando. Sabe quando você está no avião com um bebezinho novo, você fica, cala a boca, pelo amor de Deus, né? Aquela educação. O menino estava chorando, ia entregar ela. Mas era dela. Fala comigo, era dela. Ela gerou, ela carregou. Tem coisa que você vai precisar entregar nos rios de Deus. Por mais que você tenha gerado e carregado, e tenha até a tua semelhança e aparência. Não, você não está me entendendo. Pastor, como assim? Quer dizer que Deus vai mandar eu gerar algo para entregar? É. Porque não é para você, é sempre para Ele. Mas a decisão de Joquebede não era fácil, irmão. Ela teve uma ideia: colocar o menino num cesto de junco, impermeabilizado. Hoje seria crime, abandono de vulnerável. E ela decide colocar num rio, mas sabe o que é o mais forte? Não era qualquer rio, era o rio Nilo. Eu não sei se você já assistiu o Discovery Channel, National Geographic. O rio Nilo é onde tem os maiores crocodilos do mundo. Então não era simplesmente entregar aquilo que você gerou, carregou e tem a sua aparência, mas era colocar num ambiente inseguro, em águas que poderiam matá-lo. A Bíblia diz que Joquebede fica olhando de longe. Miriam, na verdade, a irmã mais velha, fica olhando de longe. O que ela olha assim? E olhando de longe, música de Miriam olhando de longe. É difícil, eu sei. Deus te pague. E Miriam está olhando de longe. Meu Deus, e aquele crocodilo ali passou. Ai meu Deus, e tem outra curva. Ah, Jesus, agora que vai virar comidinha de crocodilo. Mas eu te falei desde o início que antes de Deus criar o homem, Ele criou o... Fala comigo, jardim. Antes de Deus criar a fome em você, Ele criou a comida. Na curva, passando por todos os perigos que poderia passar. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 2, versículo 5: mas a filha de Faraó, a filha do homem que estava mandando matar Moisés, desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Mas ela viu a arca de Moisés no meio dos juncos, enviou a sua criada e os tomou. Irmão, eu já gastei algumas horas estudando esse versículo em questão. A cultura egípcia, nenhuma filha, princesa de Faraó, tomava banho no rio. Então não era comum aquilo acontecer. Qual a chance de algo que nunca acontecia sobreviver a um rio cheio de feras, indefeso, e se encontrar com a pessoa, a única pessoa no planeta Terra que poderia olhar para o pai dela e dizer: esse menino é hebreu, mas esse você não mata? Quem é pai de menina aqui? Irmão, você está cheio de não para dizer, mas aí você solta um sim, é incontrolável. Você fala, vai. Assim era a filha de Faraó. Você consegue me entender que as chances disso aconteceram quase nenhum? Há uma tese que fala que aquela filha de Faraó, porque ele tinha várias, havia se convertido ao Deus dos hebreus. Por quê? Porque era a tradição dos hebreus vivendo no Egito descer ao rio e se banhar.
Então descer ao rio e se banhar não era uma tradição egípcia, mas era uma tradição de egípcios que se convertiam ao Deus de Israel. Você não está entendendo? Antes mesmo de Joquebede pensar em entregar o menino no rio de Deus, Deus já estava agindo no coração daquela princesa do Egito, falando: eu sou o grande, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ah, meu Deus do céu, você não está me entendendo. Quando o projeto é de Deus, irmão, o rio pode ser cheio de crocodilo, intrafegável, cheio de perigos, não há margem para ganho, mas Deus já está lá. Agora sabe o que é mais forte? Fala comigo, ela estava cheia de donzela, mas ela estava mais para trás. Quem estava na margem do rio? Fala comigo, as donzelas. Fala donzelas plural. Irmão, qual era a chance agora de as donzelas não terem visto Moisés? A Bíblia diz que foi ela que viu Moisés. Sabe por que eu entendo? Porque foi ela que viu Moisés. Porque ela era a única que era filha de Faraó. Sabe por que eu entendo disso tudo, irmão? Sabe o que é mais forte? Eu fico imaginando Moisés crescendo no Egito, o Faraó chegando para ele falando assim: como é que meu neto está? Está se alimentando bem? Está crescendo bem? Estudou hoje? O mesmo Faraó que alguns anos atrás havia mandado matá-lo. Porque aquilo que é de Deus, irmão, não é por força nem por violência, mas é pelo sopro do Espírito dele. E quando Deus sopra, até quem se levantou para matar, roubar e destruir, agora te serve e te chama de meu amor. Mas fala comigo, as donzelas não viram. A filha de Faraó viu. Joquebede gerou, colocou o seu DNA, mas aquilo que Joquebede e Maria geraram é maior do que elas. Aquilo que Deus está dando para você é maior do que você. Aquilo que Deus já te deu é maior do que você. E se é maior do que você, só você não basta. Eu vou repetir: se aquilo que Deus está gerando dentro de você é maior do que você, só você não basta. Porque Joquebede gerou no seu espírito, ela orou, ela pranteou, mas faltava uma coisa que ela não tinha. Fala comigo: condições para manter aquilo que ela gerou vivo. Mas a filha de Faraó tinha. Sabe por que foi a filha de Faraó a única que viu? Porque ela era a única que tinha condição de manter vivo aquilo que Joquebede gerou no espírito. Da mesma forma que Deus conectou Maria e Isabel, Deus vai conectar você com pessoas e com aquilo que vai abrir o caminho para aquilo que você gera. Deus vai te conectar com Joquebede, que é o que? Eu sou a provisão. A filha do Faraó falou o seguinte: Joquebede, eu nunca engravidei, eu não tenho como dar de mamar. Aí ela manda chamar quem? A filha de Faraó manda chamar Joquebede. Por quê? Porque ela tinha condição, mas ela não tinha DNA. Só vê o projeto de Deus quem tem condição de manter vivo aquilo que Deus no Espírito está gerando dentro de você. Quem me entendeu, dá um amém. Por quê, irmão? Porque tudo aquilo que Deus te deu e você gerou no Espírito, mas não tem condições humanas de manter vivo, Deus vai revelar para pessoas de recursos o projeto que Deus colocou aí dentro e que o Espírito Santo gerou. Fica de pé do seu lugar. Receba mais intensa
quero orar por cada vida aqui hoje à noite, cada família aqui representada, cada Maria, cada Joquebede espiritualmente. Não tema. Por mais que aquilo que Deus está te falando, que Deus está gerando em você, vá de encontro com a realidade. Na verdade, a realidade é morte daquilo que Deus está gerando dentro de você. Deus está te dizendo: não tema, não tema. Porque todas as vezes, antes de Deus te comunicar o que Ele quer de você, Ele se conecta a você. Que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, o meu amado, e receba tudo, eu te entrego tudo, e eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, o meu amado, receba tudo, Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o meu melhor. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, e que suba a ti um bom perfume. Nós dizemos sim àquilo que o Espírito quer gerar dentro de cada um de nós. Assim como Maria falou e Jesus falou em outras palavras: contudo seja feito, Deus, a tua vontade. Assim como Maria disse, a tua serva diz sim. Tudo que Deus quer é o teu sim hoje. Mas Deus, eu não posso, não se preocupa, se é de Deus vai ser maior do que você. Mas Deus, como? Não se preocupa, se é de Deus Ele vai te conectar a pessoas que carregam a mesma coisa que você. Porque a igreja não é um lugar onde eu deixo o meu coração me levar. Igreja é o lugar onde eu deixo o Espírito me guiar e eu me conecto com as pessoas que estão gerando a mesma coisa. Mais uma vez, Jesus, obrigado. Obrigado, Deus. Porque Natal não é final do ano, é o ano todo. Porque Ele era o Verbo e o Verbo era Deus. Uau. Uau. Shabakanda Sorianda Kasha. O Emmanuel, Jesus. O Emmanuel, Jesus. O Emmanuel, Jesus. Deus conosco, Deus conosco. O Emmanuel.
A Ti seja dada toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Querido, Deus te abençoe. Espero que você tenha recebido a palavra do Senhor. Não vá embora antes de abraçar algumas pessoas. E lá fora a gente tem um jantar. Não deixa de ir. Se antes conversar um pouco com a gente, comer um pouco com a gente, cear com a gente. Nossos jantares costumam ser sempre sensacionais. Então não espera nada que não seja extraordinário. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, da paz e da misericórdia de Deus. Te espero lá fora no hall principal. E domingo que vem, mesmo horário, mesmo local. Deus te abençoe. Tchau!